solução para tudo é treinamento e culpa de tudo é treinamento. Foi super bem, dá um treinamento de presente. O cara tá mal, dá treinamento. Treinamento, ele tem que existir para melhorar a performance. Porque o computador vai fazer tudo que a gente faz. Como é que agora eu vou viver numa coisa que eu não preciso mais fazer um monte de coisa? O tradicional e o digital, ele acontece simultaneamente. Hoje os negócios são medidos pela velocidade como as ideias são colocadas em pé. O mundo é outro, nós temos que ter essa leitura muito mais prática. O Inovabra, ele é o guarda-chuva de inovação do O banco. que se tem lá dentro? A gente tem as corporações e startups, uma sedenta por ganhar mercado e a outra sedenta por inovar. A gente está cada vez mais acostumado com a tecnologia. As compras em e-commerce já passam as compras físicas. Tudo está sendo revisto. Se alguém falar pra gente que a coisa vai ser assim, assim, assado, é mentira. É um público que você precisa ser muito objetivo, muito claro. A partir do momento que o mundo está mudando tanto, a tecnologia está mudando tanto, a gente acaba sendo afetado por essas duas A coisas. gente tem que entender quais são os veículos-alvo para ajudar a gente na captação desses usuários. E tem um mundo aí por trás, que eu estou falando que é de porão, mas na verdade é o céu, movimentando isso de uma forma muito simples. Acho que o mercado de comunicação está passando por esse processo. Ele precisa ser ágil. Então a gente acredita muito também na questão do efeito boca a boca. O melhor modelo é aquele que está pronto para se adaptar. Por que a sua relação com o banco tem que ser diferente? Não vai. Você consegue ter um atendimento excelente no seu aplicativo, fazer tudo que você precisa com o banco na palma da sua mão. Não faz sentido. Olá e seja bem-vindo ao Tabasco On. Tudo bem com você? Bom ter você na nossa companhia, prazer em revê-lo. Estou aqui com o meu nobre convidado. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Mas eu vou te apresentar formalmente, porque a gente puxa aqui um pequeno CV, né, do amigo que vai ser entrevistado aqui, ó. No Tabasco On de hoje, Luiz Gustavo Lima. Já te chamam de LGL, não? Uma Não, sigla, hein? LG. Só LG? LG. Boa. É o seguinte, ó, Luiz, aos 14 anos de idade, começou a trabalhar. Sabe o que ele fazia? Ele era camelô, vendia bijuteria. Isso a gente tem em comum, que eu fui um camelô eletrônico durante muito tempo da minha vida. Olha só. Não, vendendo tudo isso, inclusive bijuterias. Doce, salgado, esse cara vendeu de tudo. Só que aí ele estudou engenharia elétrica, fez pós-graduação em marketing e gestão comercial e hoje ele é professor de empreendedorismo, inovação e startups na pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, certo? É isso aí, quanta coisa. É Caramba. isso aqui, ó. Luiz Gustavo Lima no Tabasco, senhoras e senhores, que é hoje CSO, Chief Startup Officer da Ace Startups, uma das maiores empresas de investimentos e startups de todo o Brasil. Fiz tudo isso para todo mundo se assentar aqui, você que está chegando com a gente agora, para saber que Luiz Gustavo Lima está aqui comigo. Prazer, É parceiro. isso aí, prazer é meu. Obrigado Obrigado por ter convite. vindo. Vamos bater esse papo aqui, mas eu quero primeiro falar da experiência de camelô, vai. Como foi isso? Primeiro que eu estou muito surpreso de você levantar a ficha nesse nível aí. Produção aqui, André D'Alessandro, Simone Lopes. Parabéns, pessoal. Pô, você Todo resgatou o camelô, cara. Cara, isso é a melhor coisa do mundo. Ser camelô é a melhor coisa do mundo. Você trabalha com todo mundo, vê um monte de verdade. gente, aprende, sente, vê a experiência do consumidor nos olhos, não é? É isso aí, concordo 100%. É interessante a história do camelô, porque eu estou com 33 anos hoje, então faz um tempinho já que eu trabalhei com isso, eu comecei com 14 anos, né? E aí a minha avó tinha uma famosa barraquinha de camelô, eu morava na cidade de Sorocaba, no interior aqui do estado de São Paulo. Soroca, exato. E a minha família é uma família muito, muito simples, né? Meu pai é metalúrgico, minha mãe dona de casa, e eu queria trabalhar, precisava de grana, queria ser jogador de futebol, estava comentando aqui com você antes da gente começar, quando a gente fala em sonho, né? Era ser jogador de futebol no início. E aí eu sempre comento, né? Naquela época, isso na década de 90 no início, ou na minha condição de vida, ou era ser jogador de futebol, ou era cantar no Raça Negra. Então eu tinha assim, ó, ser pagodeiro, raça negra, tal, só para contrariar, ou jogador de futebol. E a minha mãe, no mindset dela de pensando melhor pro filho e tal, ela falou assim, olha, você para ser bem sucedido na vida, tem que trabalhar em farmácia. Mas trabalhar em farmácia, né? Que curioso. Da onde que veio, né? Da onde que veio? Desviou o caminho total, né? total. Não, porque farmácia, as pessoas sempre precisam comprar medicamento, então você vai ter trabalho pro resto da vida. As pessoas sempre vão acabar ficando... O racional é interessante, né? Mas aconteceu que eu precisava de grana, de fato, e aí eu convenci meus pais para eu ir trabalhar com a minha avó, que era, de fato, tinha aquela barraquinha do camelô. Então a gente vinha para São Paulo, comprar produto na 25 de março, participar da feirinha da madrugada. E Olha aí, só.
E aí a gente vendia lá no camelô. Então a minha avó tinha a banquinha no formato, na calçada. Em frente à calçada a gente tinha uma barraquinha. Então a gente trocava. Eu ficava umas 2, 3 horas numa, ela ficava na outra. Então no camelô formal, ela vendia bijuteria. Então tudo que é para mulher. Anel, brinco, pulseira. O que estava na novela, vendia. Ok. E em frente eram os salgados. Então era bombocado, coxinha, esfirra. Sensacional. Sensacional, né? Maravilhoso. Sensacional. Então eu estudava um período, ia me encontrar com ela, comia aquela marmitex com aquele ovo roxo em cima, maravilhoso. Ok. E aí começava a vender. Aí vendia. É uma experiência maravilhosa, né? É sensacional. Eu falo para as pessoas. Mas é de verdade sensacional. Obviamente que tem gente que trabalha com isso por necessidade e toca a vida, o resto da vida assim. Graças a Deus, no meu caso, foi um período de muito aprendizado para mim. Mas muito aprendizado. Porque ali você estava empreendendo, né? Estava com o mindset todo virado para empreendedorismo, ao mesmo tempo tentando experimentar, bom, isso aqui é uma startup, não é uma startup? Como é que isso como é que funciona esse dia a dia do camelô, né, cara? Ótimo você trazer esse ponto, porque isso era o quê? Era quase anos 2000, né? 98, 99 para 2000, mais ou menos. Então, primeiro que o termo empreendedorismo ele não era comum, assim. Era muito início. Quem falava muito disso era a Endeavor, naquele momento. Endeavor, era bem início da Endeavor no Brasil, inclusive. E aí eu lia muito a revista Você S.A. nessa época. E a revista Você S.A. trazia muito essa questão de desenvolvimento de carreira, projeto de vida, CEOs de empresa, entrevistava CEOs e tal. Então, eu comecei naquele momento a ter acesso a um tipo de conteúdo que os meus amigos não tinham, né? Porque ninguém pensava nessas coisas, né? Então, poucos trabalhavam e outros nem pensavam nisso. Então, eu comecei a entender que o que eu fazia tinha uma relação com o ser empreendedor. Que, na verdade, a palavra era empresário, né? Minha avó era uma empresária, uma camelô que era empresária. Mas, tecnicamente, era uma dinâmica, uma ciência de preço. Compro por um preço, vendo por outro. E aí você entra numa outra discussão, que é qual o valor que eu estou gerando para quem está passando ali em frente à minha barraca. Você já pensou que loucura? Como fidelizar esse cara? Como que eu fidelizo um cara que passa ali todos os dias para comprar uma coxinha antes de ir embora para casa dele? Ou mais do que isso, como que eu sei lá, produto para mulher, como que eu obtenho a atenção de uma mulher que está passando ali em frente para comprar um relógio, por exemplo. Então tem várias coisinhas que, olhando hoje, com ponto de vista de 10, 15, 20 anos profissionais trabalhando no mundo corporativo e agora com startups, depois a gente pode falar mais, eu vejo que foi uma escola. Foi uma escola naquele momento. E obviamente que depois as coisas mudaram um pouco, mas certamente o que eu aprendi naquela época, de uma forma ou de outra, eu ainda uso hoje. E você conta já contou essa história para os seus alunos na sala de aula? Eu nunca conto. Por isso que eu me surpreendi o fato de você resgatar essa história, porque eu nunca conto essa história. Bom, agora todos os seus alunos já sabem. Viu só o professor? O cara lá atrás, antes de pensar de entrar numa sala de aula, já estava pensando... né? Muito menos a ESPM. A ESPM agora acabou de ser eleita novamente como a melhor escola particular privada, né, de educação superior em publicidade e propaganda. Ok. Eu saí da onde eu saí, jamais imaginei na minha vida da aula, jamais na ESPM. Então... Mas teve uma frase, eu não sei, a Simone pode me ajudar, não sei se foi o Ícaro que soltou aqui, o Ícaro de Abreu, um amigo nosso, um abraço para o Ícaro, que é um gênio também. Eu não sei se a frase é dele, mas alguém soltou aqui num Tabasco uma frase que eu adorei, sabia? Que é assim, ó. O perrengue é a mola propulsora do empreendedorismo. Você concorda com isso? Eu acho fenomenal, inclusive, essa expressão. Posso até começar a usar agora. Eu não lembro quem foi. Eu acho que foi o Ícaro. Você sabe que alguém falou aqui. O perrengue, obviamente, que ela é uma frase com palavras bem populares que todo mundo entende facilmente, né? Isso é o melhor. Mas, pensando agora, essa é uma frase tão verdade tecnicamente que se você dividir lá dos idos dos anos 2000, você empreende, Sebrae falando em 2000. Tá. Você empreende por necessidade ou por oportunidade, né? Então, a gente vê hoje, a essência das startups é qual problema você resolve. Ou seja, qual perrengue, qual problema, qual dificuldade que você está passando que você vai criar uma solução inovadora para aquilo. É a frase. Como é que anda o empreendedorismo no Brasil, Luiz? Olha, o Brasil é um país empreendedor na essência, né? Eu gosto de usar bastante, você falou em expressão, a expressão, a combinação de duas palavras, que é atitude empreendedora. Então, quando eu trago o empreendedorismo para a atitude empreendedora, eu consigo entender que um profissional, um colaborador, um funcionário consegue empreender, seja numa farmácia, que é lá, lembrando da minha mãe, seja numa padaria, seja numa grande empresa, como eu trabalho em grandes empresas, ou seja no próprio negócio.
Então, na perspectiva conceitual do empreender, o Brasil é um país extremamente empreendedor. Muitos empreendedores geram trabalho e renda no Brasil. Então, a maior quantidade de empregos que existem são gerados no país é de micro, pequeno empresário, até médio, vai. As grandes empresas é um público bem menor. Então, o Brasil é um país empreendedor. E eu gosto muito de olhar a questão de quem tem atitude empreendedora, porque quando você olha uma pessoa fazendo a diferença onde quer que ela esteja, aquela pessoa está sendo empreendedora, fazendo acontecer ali. Não importa o segmento. Não nem, importa. E nem por que ela entrou. Se foi por necessidade ou porque se ela teve uma grande ideia. Perfeito, perfeito. Não importa a condição. O que importa é aquele fato, aquele ato de fazer acontecer, transformar algo ou criar algo que sai do ponto A para o ponto B de uma maneira que as pessoas não fizeram até então, ou se já faziam e ela faz melhor, ela está empreendendo. Te dou um exemplo sobre isso que é bem interessante. Vai. Eu tenho um aluno hoje na ESPM que é médico. Ele chega e fala, olha, eu não sei nada, não conheço esses termos aí, mas eu quero empreender na minha clínica, eu identifiquei uma oportunidade no segmento de saúde que não tem ninguém fazendo, eu quero aprender como que eu resolvo esse problema. Então, já é uma mudança de paradigma, né? Empreendedor é aquele cara que estudou administração, aquele cara que teve um negócio quando era menor, e não necessariamente. Então, uma pessoa que estudou, que é médico ou que é advogado, agora há pouco. Vim de uma reunião com 2 advogados, desistiram da carreira no direito, porque eles identificaram vários problemas que vários amigos advogados tinham e falou, opa, vou criar um negócio aqui, e criaram uma startup de altíssimo crescimento que resolve um problema real no segmento jurídico. Para advogados. Para advogados. Olha que interessante. E vão tocar isso. Vão tocar, não advogam mais. Então eles criaram um produto que resolve o problema dos colegas de classe, né? Ok, mas eles estão empreendendo ou inovando? As duas coisas. Ah, boa. Porque quando eu falo, na minha perspectiva hoje, que eu faço hoje, que é trabalhar com startups, eu sempre busco o empreendedor que inova. Então a minha premissa é que seja um negócio inovador e especialmente no meu caso, de tecnologia. Vamos na nostalgia? Vamos. Quando você falava de um cara que era um cara que olhava para uma startup, né? Eu sempre a imagem que me vem na mente são os documentários, né? Do Steve Jobs, do Bill Gates, Sim. todo mundo na garagem lá. Vamos botar uma máquina junto, cola um monitor para ficar junto com o teclado, né? Então era a molecada na garagem tentando fazer isso. Isso mudou completamente. As pessoas nostalgicamente era isso quando se falava em startups, né? Agora essa é a minha imagem que está na minha cabeça. Agora qual que é a imagem real? Eu acho que das startups no Brasil, não lá fora. Então acho que dá para colocar alguns pontos aí. Primeiro que essa imagem do empreendedor de garagem, ela vem muito do Steve Jobs, o próprio Bill Gates também, a Intel. Você vai no Silicon Valley, lá no Vale do Silício. Eu fui no começo do ano, vou agora novamente em novembro, mas eu fui e aproveitei 2 dias para passear, para conhecer de fato lá. Eu fui na garagem do Steve Jobs. É uma rua absolutamente deserta. Residencial. É um bairro residencial e tem uma placa lá enorme. Não entre aqui, porque imagina os donos lá, os proprietários atuais, fala que tem de gente que vai lá tirar foto. Então, assim, rua deserta, pensa lá na época que eles criaram, né? Então, não tinham acesso que a gente tem hoje à internet, nem existia do jeito que ela é hoje, do jeito que ela as pessoas acessam hoje. Tecnologia é outro mundo, as pessoas têm outra visão de mundo, enfim, a gente vive num outro mundo. Então, guarda esse aspecto. Então, fez total sentido ser daquela forma, naquele momento, com pessoas que, como era o Steve Jobs e o Steve Wozniak, né? Então, um de tecnologia na essência, o outro com visão e design, negócios, produto. Ótima combinação. E a vida seguiu assim. O Vale do Silício ficou cada vez mais forte, com empreendedores criando coisas, inovando com tecnologia. E aí, no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem um cenário hoje com 220 milhões de habitantes, a gente tem mais celulares do que habitantes do país. Perfeito. Obviamente que eu tenho, quando você olhar o recorte smartphone, eu tenho 60%, talvez, eu não sei o número exato agora. Então, é um país que está se digitalizando, vamos colocar assim, né? Talvez não seja a melhor expressão, mas eu acho que dá para contextualizar. Mais pessoas acessando a internet. Então, há 20 anos atrás eu não tinha o que eu tenho hoje. Há 10 anos atrás, muito menos. Então, eu gosto de dar um exemplo quando eu falo sobre isso, do celular. Eu lembro claramente de discussões lá na minha casa. O sonho do meu pai com a minha mãe era ter um telefone em casa, na escritura, porque naquela época você alugava telefone, né? Era um negócio isso. Era um negócio. O classificado do jornal vinha a linha telefônica, etc. O que é o telefone hoje?
As pessoas hoje basicamente trabalham com celular. Né? Então, só nessa dinâmica de 10, 15 anos, muda a dinâmica da população. Radicalmente. Radicalmente. Então, se esse exemplo muda a dinâmica, quanto mais as outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem um cenário hoje, vamos falar de Brasil especialmente, onde toda e qualquer pessoa que tem o desejo, quer empreender, ela consegue. Você pode trabalhar da sua casa, se você trabalha só na internet, inclusive tem um nome para isso de empreendedores nômades digitais, né? Que trabalham com negócios na internet, com infoprodutos e pode mudar de cidade, de país, etc. Mas no nosso caso de startups, você tem internet à disposição, tem computador, fácil acesso. Inclusive a gente passou pela bolha das cybercafé, lembra? Né? Das lan houses e tal. Hoje não tem mais isso. Então, hoje a gente tem, por exemplo, empresas como o WeWork, que criam um escritório, um office para você com tudo à disposição, lindo, incrível para você fazer reunião, receber cliente. Ou seja, eu tenho recursos hoje que antigamente eu não tinha da forma que eles são. Quando a gente fala antigamente, assim... É o antigamente de... 5 anos para trás. 5 anos, vai. Né? Exatamente. Então, eu me formei em 2007. Ok. Em 2007, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, as coisas estavam acontecendo muito rapidamente, muito forte. Eu não lembro, eu me formei em engenharia, de ninguém falando em startups quando eu me formei. Ninguém falava em startups. Então, hoje eu tenho... Só voltando, por isso que eu falei 5 anos, porque 11 anos atrás vocês foram. No tempo é nada. 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 Se você pensar... realmente é muito louco essa reflexão. Você pensar descobrimento do Brasil, aí você pensa no mundo, aí Brasil. Aí evolução do país como democracia, de fato, civilização. Telefone, terreno, casa, as pessoas indo trabalhar bem formal, chegava nas casas, guardava o chapéu, indústria, né? Então, revolução agrícola, revolução industrial, revolução digital, convivendo indústria de carro, produzindo carro todos os dias, ao mesmo tempo que eu tenho nos Estados Unidos falando de carro autônomo, carros inteligentes, que eu encosto no lugar, recarrego a bateria que é elétrica e faço uma atualização do carro com software. É pouco tempo para acontecer tudo isso. É muito pouco tempo. Então, é uma nova dinâmica de mundo que, de fato, é uma dinâmica de muita tecnologia, com muito acesso e de abundância de recursos que era muito diferente há 5, 6, 7, 10 anos atrás. Né? E como as startups se encaixam dentro desse contexto rápido, voando, surfando? Aí a gente pode ficar até fazendo metáfora de velocidade aqui. É verdade. Né? Startup é um negócio que eu me encantei quando me aproximei, porque eu estava no mundo corporativo quando comecei a entender um pouco mais, etc. Se quiser, depois a gente fala mais sobre isso. Mas, para a gente usa a definição do Steve Blank, que é um professor empreendedor americano para startup, que é um negócio absolutamente incerto, né? Um experimento, de fato, que eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, num contexto de extrema incerteza, que eu vou testar muitas coisas, mas que eu quero resolver um problema real com um modelo de negócios que ele é repetível e escalável. Ou seja, é uma empresa de tecnologia que ela utiliza o digital, a internet, algum aspecto digital para que eu escale muito rápido. Eu costumo dizer, inclusive nas aulas, quando eu vou explicar esse conceito, se eu quero abrir um McDonald's em uma outra cidade, eu tenho que ir lá, escolher um ponto comercial, alugar ou comprar, subir o prédio, levar as pessoas para lá, montar toda a estrutura. Se eu sou o iFood, eu cadastro os restaurantes que já existem, subo a minha plataforma no ar e conecto pessoas que querem consumir e pessoas que querem vender. Quem está com fome com quem traz a comida. Mesmo vale para hotel, então, que é o exemplo do Airbnb, ou Hilton, ou Ibis. Né? Então, a gente vive, né? A gente está no meio dessa disrupção de grandes setores, grandes segmentos. Então, isso só é possível porque eu tenho internet, eu tenho as pessoas acessando essa internet e eu tenho um universo de pessoas, uma rede de pessoas que estão conectadas de maneira interdependente. Ou seja, em algum momento, se eu sou o Mercado Livre, eu sou comprador, eu também sou vendedor. Então, eu tenho meu celular, quero vender meu celular. Então, estou vendendo. Publico o meu anúncio de venda. A hora que eu publico o meu anúncio de venda... Através do seu próprio celular. Através do meu próprio celular. E ele me joga de novo para a página inicial, eu falo, nossa, tem um tênis novo da Nike que eu adorei o modelo, vou comprar. No mesmo ambiente, na mesma plataforma que eu estou conectando gente de um lado que compra e vende, ora eu vendo, ora eu compro. Isso é uma sociedade, um ambiente... É você consumidor
e vendedor simultaneamente. Simultaneamente. Ou seja, olha como é interessante essa perspectiva. Internet é acesso para todo mundo. As pessoas que só assistiam televisão quando assistiam em canal aberto, porque antes era só rádio, hoje em dia assiste Netflix, assiste YouTube. As crianças só veem YouTube, basicamente, né? Você pega os 10 principais influenciadores dos jovens brasileiros, 6 são YouTubers. Então, são muitos elementos que vão nos mostrando que a gente vive numa nova era, de fato. Mais do que uma revolução digital, é a era do conhecimento, a era do acesso, a era da abundância. Agora, vamos ver se você ainda está bom vendendo o seu peixe. Porque você está na Ace, e a Ace já pode pedir música no Fantástico, né? Considerada eleita 3 vezes a melhor aceleradora Da América Latina. da América Latina. É, legal isso, bem legal isso. Como brasileiro, isso é muito legal, né? É, né? É muito legal. Tri. A Ace, cara, é interessante isso, porque a Ace ela foi fundada em 2012. Tá. Ela foi fundada por 2 caras, 2 empreendedores, Pedro Weingartner e Mike Einstein. Ambos foram apresentados por uma conexão em comum, porque eles queriam abrir um negócio. O Mike, a família dele era dona do preservativo Blontex no Brasil. Ok. E aí ele era executivo de empresa multinacional de farmacêutica, voltou para o Brasil, assumiu o negócio da família, o negócio cresceu e veio um grupo americano e comprou, e ele foi embora para os Estados Unidos. E aí ele criou um negócio farmacêutico lá também, abriu capital na bolsa, e aí ele voltou para o Brasil para empreender. E o Pedro estava aqui no Brasil tocando um negócio dele, e aí eles se juntaram para criar o primeiro aplicativo no Brasil para reserva de restaurante, né? Reserva de mesa em restaurante, chamado Zumpa. Zupa. E aí, isso foi um pouquinho antes de 2012, né? E aí esse negócio deu certo, que o Peixe Urbano comprou o negócio deles. Eles falaram, poxa, a gente trabalhou bem juntos, né? Você sabe muito bem que sociedade é uma arte, desenvolver uma sociedade. São pessoas muito distintas que têm que estar com um objetivo muito claro e trabalhar junto, etc. E eles falaram, olha, o movimento que está acontecendo no Vale do Silício deve ficar cada vez mais forte aqui no Brasil. Então, vamos começar a trabalhar com startups. Os 2 aprenderam a criar negócio. Então, eles entenderam que eles, com a experiência que eles tinham, eles conseguiriam ajudar empreendedores brasileiros nesse segmento. E assim nasceu a Ace. Então, aí, primeiro com investimento Próprio deles ali. e acelerando. É isso. E nasceu numa sala de aula da ESPM. Olha só. Porque o Pedro era coordenador de curso da ESPM, professor também lá. E eles começaram, não na garagem, numa sala de aula. Olha que interessante. Isso em 2012. Então, de lá para cá, a Ace já acelerou, né, que é o processo de aceleração de uma empresa. Hoje, a gente já está em quase 250 startups. 250. Bastante, hein? É, bastante. E aí tem uma métrica nesse universo de venture capital, né, de startups, que é o exit, que é a venda desse negócio, a saída desse negócio. Porque é um negócio de altíssimo risco, né? De muito, muito risco. Então, o tempo comum que a gente trabalha numa métrica comum, a média é de 5, 6 a 8, 10 anos para você sair desse negócio. Nesse período que a Ace existe, ela já fez 9 saídas, 9 exits. Então, teve o Mercado Livre já comprou a empresa da Ace, banco já comprou a empresa, B2W já comprou. Então, foram exits para empresas grandes e que, de fato, gerou valor para o negócio de quem comprou, né? E, obviamente, para o empreendedor que criou também. E o ciclo continua à medida que esse empreendedor, obviamente, ele se capitaliza com aquele dinheiro, mas também volta para o ecossistema e investe nas empresas que estão começando. Isso é que é legal, né? É muito legal. Isso é muito legal. E além de colocar... Essa é a melhor parte. Eu também gosto muito dessa parte. Porque o cara se esforçou, se deu bem... Fez o ciclo. E não pulou fora. Não. Ele volta para o ecossistema. Alguns voltam, empreendem de novo com outras coisas. E tem uma coisa bem legal que volta como mentor também. Então, olha, ele viveu um ciclo, né? Então, ele sabe como que é começar um negócio, os primeiros clientes, o ajuste de produto que ele tem que fazer constantemente. Então, ele volta para ajudar quem está começando. Então, é isso. A Ace é um ecossistema fortíssimo de empreendedores de alto potencial, de alto impacto. E mais recentemente a gente oficializou 2 unidades de negócio. Então, a Ace, que a gente chama de Ace Startups, que é a que eu sou responsável aqui, e a Ace Cortex, que é de inovação corporativa, que o Pedro desenvolve. O Pedro que toca essa unidade, que é para atender grandes empresas, que é para fazer inovação em grandes empresas. Me dá um case. Ou 2, quando você quiser. A gente tem alguns clientes, né? Então, eu posso te falar alguns cases. Clientes, Natura, Gerdau é cliente nosso, Banco BTG Pactual, Santander, BMG, Braskem, Gol. No nosso site, acestartups.com.br, tem a relação lá dos nossos clientes. Mas o que a gente faz é promover e facilitar e desenvolver com o cliente a inovação disruptiva, a inovação radical que a gente chama. Como funciona isso?
a gente tem um contexto de mundo, que é o que a gente estava falando agora, que está muito rápido de mudança, e essas grandes empresas estão se sentindo ameaçadas pelo próprio ambiente, né? Então, você pegar Jorge Paulo Lemann, que para mim, o Jorge Paulo Lemann para mim é uma grande referência empreendedora, grande, 3G Capital, o Banco Garantia, a Ambev, Burger King, o grupo que eles criaram ali de fato uma referência. Não pode esquecer de Lojas Americanas. Lojas Americanas, perfeito. Inclusive o podcast que eu estava ouvindo agora estava falando das Lojas Americanas. Boa lembrança. Então, esse cara é uma baita referência. Ele falou agora, há 30 dias atrás, 45 dias atrás, que ele está se sentindo um dinossauro. Aí eu entrei na matéria para ver por que ele disse isso. Ele falou, olha, eu fui fazer uma reunião lá com o meu comitê executivo do fundo, alguma coisa do tipo nos Estados Unidos, chegou lá no restaurante lá e pediu uma bebida e viu que não tinha nenhuma cerveja lá artesanal da Ambev ou algo do tipo. Ele viu várias marcas que ele nunca tinha visto na vida. Esse ele deu como exemplo de que ele hoje não consegue ter um certo controle do mercado a ponto de identificar um concorrente lá, comprar ou simplesmente matar ele estrategicamente, né? As startups, elas são rápidas, mas elas são muito, muito rápidas. Ou seja, eu costumo dizer que enquanto a empresa está seguindo aqui na linha dela, a startup vem aqui por baixo do radar e quando você vê, ela já passou. Exemplo clássico disso. As empresas de telefonia trabalhavam muito com SMS. Você sabe disso, você lembra disso. O WhatsApp veio e acabou com isso, né? Tem pouquíssimo hoje SMS. O WhatsApp não... Eu nem quando é SMS, eu nem olho, fica desconfiado. Já deleto isso aí, não quero ver. Não, esse é um exemplo claro, assim, que todo mundo entende. Ah, entendi. Pô, realmente, eu usava SMS, o WhatsApp, só uso o WhatsApp agora. Ó, na China não se usa o WhatsApp, né? Usa o WeChat, que é o WhatsApp chinês, vai. Mas o job que a gente fala, ele é cumprido através de um WhatsApp. Então, é uma inovação que está surgindo muito rápido, de uma maneira agressiva, radical, que as empresas precisam de ajuda. Qual que é o nosso papel? A gente não faz uma consultoria de fazer uma análise, entregar um PowerPoint bonito e falar, toma que o filho é teu, executa isso aí. Isso é uma consultoria simples, no modelo que já existe? Modelo tradicional. Tá. O que a gente faz? A gente faz análise sim, óbvio, mas a gente chega com uma equipe de operações de execução que pega muitas vezes uma equipe, um time dessa empresa, fala assim, olha, monta um time disciplinar, que a gente chama de squad, a gente vai com metodologia, com acompanhamento, com nossa expertise nos mais diversos segmentos e setores, ajudar a sair do ponto A para o ponto B para criar uma inovação que de fato gere valor na sua cadeia, para o seu cliente, para o seu fornecedor. Então isso está dando muito certo, porque a gente tem uma expertise de criar startups e agora como que a gente faz isso no mundo corporativo. Então essa é a combinação que a gente achou que está dando muito certo. Um case é o Natura Coragem. Natura Coragem, muito bem. Esse é um segmento de inovação de uma grande empresa, né? Então a Natura, como que ela pode inovar de uma maneira radical do ponto de vista de atração e recrutamento e seleção, atração e seleção de talentos? Poxa, eu vivo num mundo que as pessoas estudam sozinhas, certo? Eu sou da época de ser camelô, minha mãe admirar o vizinho que era autodidata. Hoje em dia, para ser autodidata, basta acessar a internet. Consigo fazer aula de violão no YouTube, eu consigo contratar cursos na Udemy, eu consigo estudar sozinho. Legal. Então... Cuidado que os seus alunos na pós vão falar, professor, esquece, né? Estou fazendo uma pós sem você agora. Mas isso é interessante, porque o papel até da SPM da pós é ser vanguardista nisso. O professor é um grande facilitador e provoca reflexões na sala, né? Não, mas volta para o Coragem. Volta para o Coragem. E aí, atrair talentos que têm esse contexto novo de mundo. Legal. Então, as pessoas têm, de certa forma, acesso, mas não necessariamente elas fizeram faculdade. Então, legal. E se eu encontrei e conheci uma pessoa que é extremamente talentosa, mas ela não fez, por exemplo, uma faculdade de primeira linha, eu não vou poder contratar aqui no meu programa, na minha área aqui? Não, por que não? Porque eu tenho um requisito aqui que tem que ser faculdade de primeira linha. A Natura falou assim, não, eu entendo que não é mais assim, a Natura é muito inovadora em vários aspectos, né? Talvez ela nunca tenha pensado dessa forma, mas vamos considerar o mercado todo. Faculdade de primeira linha, que fala inglês fluentemente, que tem experiência comprovada, de preferência experiência internacional. O programa Coragem, ele é para pessoas que fazem a diferença no mundo de alguma maneira. É quem tem atitude empreendedora. Então, se você tem fit cultural, ou seja, se você se identifica com a proposta de valor e com os valores da Natura, em primeiro lugar. Segundo, se você tem atitude empreendedora de fazer as coisas acontecerem, de transformar, de inovar, de pensar diferente,
Essas duas coisas bastam para você ser avaliado por programa. Então, não preciso ter currículo, não preciso ter formação acadêmica, seja ela qual for, não preciso ter experiência comprovada naquela área, não preciso ter experiência internacional ou qualquer outra coisa do tipo. Isso é uma disrupção de mindset, de modelo mental, de enxergar atração e recrutamento de talentos muito grande, mas muito grande. Olha a coincidência. A gente lançou o programa aqui no Brasil uma semana depois que o Google e a Apple divulgaram lá nos Estados Unidos que formação acadêmica não era mais requisito para eles. Então, aqui a gente já estava há 3 meses trabalhando no programa com esse mindset que coincidiu com esses dois gigantes fazer a mesma coisa do ponto de vista de requisito, né? Então, é fantástico, absolutamente fantástico. Muito bom. Agora, vamos falar o que vocês oferecem. Eu entendi, para mim ficou muito claro o que você pode fazer no mundo corporativo para todas essas empresas, e o case da Natura realmente é muito legal, porque o algoritmo está lá te ajudando a decidir que esse cara, independentemente de onde ele veio, ele tem experiências que têm a ver com a empresa. É uma combinação de tecnologia, com inteligência artificial e algoritmos, com a experiência e expertise de avaliadores humanos, né? Claro. A gente com o olhar empreendedor e a Natura com o olhar de valores e comportamento, atitude. E para startup, vamos dizer, eu aqui pensei, tenho uma startup, estou começando. O que a ACE pode fazer por essa nova startup, esse novo negócio, essa nova ideia? Legal. Então, eu vou começar pela como que a gente ajuda desse ponto de vista da ACE Cortex, que é de inovação corporativa, porque hoje a gente tem mais de 20 clientes e esses clientes são, da lista dos maiores do Brasil, a gente tem ali 20% deles são clientes nossos. Não, porque eu vou te falar, porque quando você me fala que o número de... Quantas startups são? São 200? Quase 250 já. Vamos falar, 250. E você já teve esse número de exits, É. né? Quer dizer, virou, acelerou, valeu, e alguém já comprou a ideia e já virou outra coisa? Sim. Então, quem está vendo a gente aqui falou, pô, eu quero estar na ACE. Isso né? é muito legal falar, porque assim, a gente costuma dizer assim, como que você ajuda uma startup? Como você ajuda uma startup? Como que você ajuda? Ou você compra dela ou gera cliente para ela. Né? Quer ajudar uma empresa? Leva um cliente para ela. Claro. Segunda forma de ajudar, conecta ela com boas conexões, com quem pode ser cliente, parceiro, quem pode ser um investidor. Então tem várias formas. Eu quero começar por essa questão corporativa, porque como é um ciclo, lembra que o empreendedor ele volta, etc. Aqui também funciona assim. Tá. Vou te dar um outro case de inovação corporativa. Banco BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina, né? Investimento privado, etc. Eles criaram um programa lá que é o Boost Lab, que eles pegam empresas mais maduras um pouco, envolve os executivos do banco com mentoria, com auxílio. A gente chega com método, chega com mentoria também e num período de tempo de 3, 4 meses, dá um boost de fato nessa startup, conectando ela com muita gente, com muitos potenciais clientes, muitos potenciais parceiros, que todos eles crescem em receita durante o programa. Então, é uma forma de inovação corporativa também que aproxima das startups e gera valor para elas. Então, a gente consegue viabilizar essas conexões também, que é muito importante. Tá? Isso eu acho que é bem importante citar. Agora, na estrutura, na essência, como que a gente ajuda? A gente tem um negócio que a gente chama de tripé da aceleração. Um triângulo, de fato. Esse tripé tem pessoas, capital e método. Então, vou começar pelo método. Você citou no início, a ACE foi eleita 3 vezes a melhor aceleradora da América Latina. Isso como fato. Mais de quase 250 startups aceleradas e 9 exits nos credenciam a falar assim, eu sei fazer esse negócio aqui. Eu sei validar uma empresa, eu sei ensinar, facilitar que o empreendedor valide o negócio dele, tenha clareza de qual problema resolve, para quem, como ele vai fazer isso e mostrar o caminho que ele deve ou pode seguir para poder, de fato, fazer o negócio dele ser bem sucedido. Então, método. A gente tem um método que faz muito sentido, que dá certo. O outro pilar é capital. Então, a gente investe um dinheiro nosso nesse empreendedor, ele usa esse dinheiro durante 6 meses para focar totalmente no crescimento dele. Então, é marketing e vendas. Para lá na frente, a gente ajudar ele com o que a gente chama de fundraising ativo. Ou seja, a gente já tem acesso com os principais, se não todos, fundos de investimentos, né? Tanto family offices quanto investidores anjo, quanto venture capital, os fundos de venture capital. A gente tem fundraising ativo. Então, o empreendedor que passa por nós, ele sai muito bem preparado da ACE. Então, a gente entende quais são as teses, as verticais de investimentos dos fundos e conecta com os empreendedores por segmento, que dá muito certo também. Então, capital, método e gente. Investimento, metodologia e mentoria. E gente, pessoas. Dentro de pessoas tem mentoria, mas antes da mentoria tem um elemento central que é muito importante, que é a figura do acelerador. É um profissional que ele vira uma espécie de sócio
de um período desse empreendedor. Ok. Eu hoje tenho no meu grupo aqui uns 20 grupos de WhatsApp com empreendedores. Ok. Então, eu acompanho todos os dias esse cara. Então, eu falo assim, olha, o método é esse, você fez essa atividade, não fez? Eu vou tocando o bumbo com ele, de forma que eu estou sempre colocando uma pressão sob controle nesse empreendedor. Então, ele nunca entra na zona de conforto. Está sempre andando, sempre indo para frente, sempre. Obviamente que em alguns momentos ele tem que dar um passinho para trás para poder dar 10 para frente. Então, existe a figura do acelerador. Depois tem a figura do mentor. A gente tem hoje, para ser exato para você, 205 mentores. Então, a gente tem uma rede de 205 profissionais que tem lá, desde especialista em programação Android, até um presidente de empresa que quer ajudar empreendedor de startup. Então, 205 pessoas à disposição desses empreendedores. A gente agora, recentemente, foi eleito pelo Google, foi escolhido pelo Google Launchpad, que é uma iniciativa do Google global, de ser o único representante do Google Launchpad no Brasil, aceleradora, exclusivo com o apoio do Google Launchpad. O que isso nos ajuda? Nos coloca uma rede global de mentores. Ou seja, se por algum motivo eu não consigo ajudar esse empreendedor com a minha rede no Brasil, eu acesso o Google Launchpad em São Francisco e eles me conectam com um mentor que pode estar em Israel, pode estar na China, pode estar na Índia. E vocês são uma das 8 no Uma mundo. das 8 no mundo, Do exato. mundo, é isso. Exato. Existem 8 no mundo powered by Google Launchpad, aí essa é a única no Brasil. Exatamente isso. E o terceiro viés são os parceiros. Então eu tenho o próprio Google com o Google Cloud como parceiro, tenho o escritório de advocacia Tosini Freire, que presta um serviço para eles também gratuitamente durante o período de aceleração. Então eu tenho um pool de parceiros que tudo isso combinado vira uma potência de ajuda muito grande, que se o empreendedor for dedicado, realmente tiver alto potencial de fazer as coisas acontecerem, ele transforma o negócio dele em 6 meses. Rápido assim? Rápido assim. E como alguém pode chegar até vocês? Qual que é o melhor jeito de fazer o approach, conversar com vocês e mostrar uma ideia? Eu posso te dizer que hoje eu chego nele. Eu tenho uma figura, interessante isso, que chama Startup Hunter. Então... Eu tenho Head Hunting, não tem? Head Hunters. Eu tenho um Startup Hunter, que é o Daniel Wasserman, que é um psicólogo que se especializou em entender o comportamento do empreendedor e ele trabalha com a gente viajando o Brasil inteiro, participando dos ecossistemas locais para identificar empreendedores de alto potencial com um produto que está resolvendo um problema real num mercado grande o suficiente que vale a pena a gente investir. Então, a gente hoje está fazendo bastante ativo. Ao mesmo tempo que eu também recebo, obviamente, pessoas interessadas, então no nosso site tem a área de aplicar para o nosso processo de aceleração, então acestartups.com.br, lá facilmente o empreendedor vai identificar onde você aplica para acelerar na ACE. Então a gente tem essas duas formas, que a gente chama de inbound e outbound, né? Então a gente tanto recebe, mas a gente gosta muito de encontrar. Caçar. Exato. Vamos fazer um programa aqui. Hein, Simone? Hein, gente? Os caçadores de startup, estrelando Luiz Gustavo Lima. Nesse caso, Daniel Wasserman. Não, hoje põe todo mundo, são vários caçadores. É verdade, é verdade. Agora, vamos aqui, vai num termo assim, de todos os termos que a gente vai aprendendo e os termos que estão no mercado. Eu vi um novo aqui, aí eu falei, pô, esse Luiz vai ter que me explicar o que é isso. Growthaholic. O que é um growthaholic? O que é growthaholic? Eu quero ver você traduzir. É difícil, é difícil. Quer traduzir, Giovana? Growthaholic? Fala aí, Gi. Growthaholic. Vai pensando aí. Vamos deixar isso para Growthaholic, vamos lá. Vamos voltar na minha época de camelô, quando eu li a Você S.A. Eu aprendi naquela época a figura... Assim, de verdade, pessoal da Você S.A., olha onde vocês estão chegando. Presta atenção, vem conversar com a gente, que aí eu e o Luiz, e todos aqui envolvidos, vamos ajudar vocês a chegarem em outros empreendedores com a pegada do Luiz, Legal, que são né? hoje, que estão no mercado, que estão camelôs. É verdade. O Eduardo Amaral, que é o nosso diretor de imagens aqui, fala sempre, quando ele pega o trem, é a maior diversão. Os legal, melhores vendedores e camelôs estão dentro dos trens, não é, Edu? Então vamos lá, Growthaholic. Mas você sabe que, um parênteses muito rápido aqui, a Você S.A. teve um papel tão importante naquela época que eu fui conhecer a praia de verdade com uns 22 anos de idade. Conheço a praia, vivi a experiência, sabe? Do quê? Conhecer uma praia, assim, de verdade. A areia e o mar. A minha mãe conta, até eu não vi mais essa foto. Sorocaba não é tão longe assim do mar. Não é, mas você vê como que era a condição em casa, né? A mentalidade lá. O mindset é bom. E recursos aqui na também. praia, pra quê, né? Mas enfim, a Você S.A. me ensinou
a ter essa visão e de tanto que ela me ajudou, eu pintei o portão de uma casa da rua que eu morava, que era a casa do meu tio, e em troca, ao invés de ele me pagar lá uns 50 reais, eu falei, não, faz a assinatura da Você SA pra mim. É mesmo? Tamanho alimento que era pra mim naquela época. Que legal. Fecha parênteses. Growthaholic. Nessa época eu aprendi a figura do workaholic. As pessoas que trabalham muito, são viciadas em trabalho, inclusive não é saudável, mas ok, são workaholics. Ao mesmo tempo que a palavra conhecida em startups para falar de crescimento é Growth. Então, growthaholic é uma brincadeira como somos viciados em crescimento. Muito bem. Esse E é o vocês nosso são trabalho. realmente? Muito. A gente é extremamente focados em resultados. A gente fala muito do data-driven, né? Que a gente é muito baseado em dados, e Pareto Lovers. Nós somos Pareto Lovers, ou seja, a gente foca naquilo que de fato vai gerar valor, vai trazer resultado. Regra de Pareto. Um parênteses aqui da minha formação em engenharia. Pareto é 20% das minhas ações que trazem 80% dos resultados. Ok. Então é isso. Então, para resumir, é assim, ó, a maior assertividade possível. Sou objetivo, eu priorizo, porque prioridade não tem plural. Então eu priorizo. Então é isso. Então quais são as ações que eu devo focar realmente que vão me trazer o resultado aqui? Para mim, isso é sniper mindset. Gosto muito também. Né? Eu tenho um slide que a gente tem que ser sniper quando vai escolher o problema do mercado para resolver. Exatamente. É muito bom. Sniper é bom. É bom. É bom. Você e os jovens. Agora eu quero que você converse com a sua classe. Né? A gente vai fazer sucesso lá na classe do Luiz, na ESPM. Tem muito eu me rejuvenesço com a minha turma. É mesmo? Como é que é a sua vida? Como é que é integrar os jovens, né? Eu gosto de falar essa molecada, esses caras atiçados, ou mesmo, né, os jovens de mindset, que são os médicos, os advogados. Sim. Porque eu sei que na tua classe você tem tudo, você tem engenheiro, você tem publicitário, você tem tudo na pós-graduação da ESPM. Como é que é isso? Sabe que foi uma experiência muito... Quem te convidou? O Pedro. O Pedro que me indicou para a ESPM e eu tive que fazer aula teste lá. Ah, é? Preparei aula teste para Ellen Kiss, que é diretora de marketing do Itaú, ela é coordenadora de um dos cursos lá, e o professor Edson também, que é coordenador da ESPM. Mas ele falou assim, olha, a ESPM está precisando de professor de inovação e tal, vai lá fazer uma aula teste, ver se faz sentido. E interessante porque eu me formei em engenharia, mas você vê como o camelô me acompanha até hoje. Eu sempre fui... Uma vez camelô, eletrônico ou não, sempre camelô. Mas o engenheiro, os meus amigos que se formaram comigo, eles são caras muito de análise, de pesquisar, de fazer, de aprofundar. Eu sempre tive a habilidade de me comunicar e falar bem, escrever bem, etc. Participei da empresa júnior da faculdade porque eu escrevia bem, então... Então sempre tive isso. E aí... fazer palestra, apresentar, ela surgiu um pouco para mim o ano passado, as pessoas me convidaram para fazer umas palestras. Esse ano eu fiz muito, muito pouco por conta de ser Pareto Lover, foco total na ACE, mas dar aula é uma outra experiência. É muito você fala assim, olha, minha palestra é ótima, as pessoas levantam, aplaudem, querem tirar foto no final. Dar aula é outra coisa. Dar aula é uma dinâmica que você vai organizar lá suas 8, 10 aulas. Cada aula, no meu caso na SPM, começa às 7h30, termina às 10h30. Então tem um tom, uma cadência de envolver os alunos. Aquele aluno que é mais quieto, mais reservado, mas que está prestando atenção, como que você envolve ele na discussão? Ou aquele que fala demais sempre, como que você segura um pouco e traz ele em alguns momentos? Então é uma arte de fato. Então eu já gostava muito de estudar, eu sempre li muito e sempre admirei o professor, essa função, essa profissão. Dando aula agora, isso potencializou muito, porque não é fácil dar aula. Você ser um facilitador do conhecimento de alguém que tem acesso, a gente estava falando agora, é uma arte, é muito difícil fazer. Então, eu estudei muito, especialmente nas primeiras turmas. É interessante porque eu não tive problemas, eu esperava que tivesse algum tipo de dificuldade mesmo, de adaptação, não tive, ainda bem que não, mas você unir numa sala um recém-formado com alguém que já tem 2, 3 anos, né, que a ESPM fez uma coisa muito interessante, que é criar a primeira pós. Então, olha aqui, essa é a primeira pós em marketing e gestão. Então, você quer fazer uma pós e você tem poucos anos de carreira ainda, faça essa. Depois você parte para as outras, que eu achei uma ótima sacada fazer isso. Então, normalmente são alunos que têm ali 1, 2, 3, até 5 anos de formado, imagino, mais ou menos isso. Então, é um perfil, é como se fosse um squad. Olha que interessante, que a gente trabalha nas startups e no mundo corporativo com inovação, numa sala de aula.
Então eu gosto muito, e a SPM me incentiva muito a criar grupos de discussão, ser um facilitador de fato. Então as minhas aulas, num primeiro momento, elas surpreendem os alunos, porque eu não sou um professor tradicional, né? Eu sempre me visto de camiseta, calça jeans, tênis e tal, eu uso meia colorida, a galera olha e fala, assim, na SPM até hoje, porque eu chego... Não duvida, fala assim... Você é professor? Senta aqui que o professor já vai chegar. Senta aqui, você vai tomar... Eu ia citar justamente isso, porque até hoje eu chego nessa... Porque a minha agenda é muito difícil hoje, né? Infelizmente. Felizmente porque eu gosto do que eu faço, mas infelizmente porque eu não tenho tempo para outras coisas. Mas eu chego na SPM, dou aula e vou embora. Muitas vezes eu chego fazendo reunião por telefone e às vezes eu saio fazendo reunião. E aí eu entro, assim, os seguranças, o pessoal, assim... Eles vão me orientando, às vezes como se eu fosse um aluno onde é para a sala. Falo, não, mas eu quero ir no andar dos professores que eu preciso assinar lá na sala dos professores. Não, você não pode entrar aqui é só professor. É barrado. Acontece muito isso. Então, de um lado é interessante, né, com esse ponto de vista, mas do lado do aluno, tem uma coisa que em startup que sempre a gente vive, incentiva que os empreendedores façam, que é o customer centric, que é colocar o consumidor, o cliente, o usuário no centro, né? A Amazon é um belo exemplo disso, a Apple, o Google, etc. Eu costumo tentar colocar o aluno no centro. Então, o que esse aluno precisa, qual que é o output que ele tem que ter ao final aqui da minha disciplina? E eu divido as minhas aulas de forma que eu, minimamente, entregue não só o conteúdo para ele, mas que ele pense como que ele vai aplicar aquilo no dia seguinte da aula. Vamos pegar a bola de cristal? Tá pronto? Bola de cristal? Não sei se eu estou pronto, mas vamos lá. Vamos lá. Quer mais água? Tem aí? Olha o meu copo, está acabando a água. Ó, é que, pô, junto aí e você, a gente fica aqui ao vivo 10 horas seguidas. Não, mas é muito gostoso o bate-papo, esse clima bem legal, bem gostoso. Duas coisas, bola de cristal, futuro da startup no Brasil e futuro da educação no Brasil. Quero a tua bola de cristal trabalhando. Assim, a primeira coisa que eu penso é quem sou eu para tentar prever qualquer coisa do tipo, né? Não, mas eu quero a tua visão. Acho que assim, ó, a gente o ambiente de startups no Brasil hoje, ele está 100% crescente. É uma crescente de fato. Então, você pega o Buscapé, que foi um dos precursores aí de investimento e exit, trabalhar com internet e tal, já tem aí mais de 10 anos na Buscapé. Então, a gente está no momento de ganho de maturidade no mercado. A gente teve esse ano o primeiro unicórnio, depois vieram os outros, então... para quem não está acostumado, unicórnio é uma empresa que foi avaliada em mais de $1 bilhão, né, de valor de mercado. Então, o Nubank virou nosso unicórnio, né, 99 é nosso unicórnio, 99 foi o primeiro. A gente tem outros surgindo por aí. Então, isso mostra que a gente está ganhando conhecimento e maturidade do próprio ecossistema, com a aceleradora tendo o papel dela, com as incubadoras tendo o papel dela, com os centros de inovação e tecnologia, enfim, com as faculdades e universidades também. Então, a gente está ganhando maturidade com isso. Os investidores vêm na mesma onda de aprender a fazer melhores investimentos, avaliar melhor os empreendedores. Os empreendedores estão ganhando maturidade. Então, isso ainda me incomoda demais, a taxa de mortalidade de startups no Brasil, a nossa taxa. Comparada com o resto do mundo. Até sendo bem local nessa análise, a gente tem 74% de taxa de mortalidade nos primeiros 5 anos de vida, né? Que é bastante próximo com dados do Sebrae para negócios tradicionais. Okay. Na ACE, a nossa taxa é de 15%. Por quê? Porque a gente é incrível, maravilhoso? Porque a gente une o tripé da aceleração e que para mim tem um fator aí que poderia ajudar muito esses empreendedores, que é o conhecimento do seu cliente, do problema que resolve, da validação, né? Então, eu acho ainda que a gente tem que trabalhar melhor no ecossistema esse aspecto para ajudar os empreendedores a melhorar nas suas escolhas, nos seus negócios. Então, ao mesmo tempo que a gente está ganhando maturidade, ainda tem algumas coisas que estão ficando um pouco para trás, mas que a gente tem que trazer de novo para frente, para desenvolvimento forte. Gente comprando, investindo, muito capital de fora, né? Olhar para a América Latina como um centro importante e estratégico também no mundo, não só Estados Unidos, China, Índia, né? Mas o Brasil, o famoso BRIC. O Brasil tem que, de novo, retomar o ciclo de crescimento e ter um papel global na macroeconomia que atraia investidores e atraia olhar para cá. Mercado consumidor gigantesco, a gente estava falando aqui agora há pouco, se a gente tem 220 milhões de habitantes, pelo menos aqui 100 milhões é uma população ativa, consome ativamente, deve ser bem mais que isso, inclusive, o número. Então, a gente tem muitas condições para ser precursor, para, de fato, ser líder nesses segmentos. Agronegócio, as agtechs,
Poxa, o Brasil, ele é o terceiro do mundo, se eu não me engano. Tem Estados Unidos, a África também nesse meio, a China também, óbvio, mas o Brasil é top 3. A gente tem que liderar a inovação, a disrupção desse mercado da digitalização das grandes fazendas, dos produtores e tudo mais. Então a gente tem vários elementos que a gente tem muito espaço ainda. E para finalizar essa análise, eu gosto muito de olhar onde a gente tem mais problema para resolver. Saúde é um campo gigantesco. Finanças, né, a área financeira, bancária é um campo gigantesco. Agronegócio nem se fala, educação nem se fala. Então, olha só, 4 grandes áreas que para um empreendedor com vontade de fazer acontecer, é um prato cheio para o cara ir lá e se virar e fazer acontecer. E agora fala então do futuro da educação. Eu gosto muito de educação, sempre gostei, né, até pelo minha própria trajetória de ter que estudar de fato para crescer na vida de alguma forma. Eu sou a favor e eu sou do time que pensa na inovação radical da educação. O que isso quer dizer? Que o professor ele assume um novo papel de menos, hello alunos, isso aqui é o certo, copiem, que eu vou dar uma prova, vocês têm que saber isso, e inverte, né, faz a sala invertida aqui, inverte a sala e fala, pessoal, esse é bem parecido com os cases de Harvard lá, esse é o conteúdo, estudem e vamos discutir aqui, vamos entender os prós e contras, por que sim, por que não, quais são as possibilidades, vamos aprofundar. Muito mais engajado. Muito mais engajado, interativo, conectado, digitalizado, conectado com o Zeitgeist, né, o espírito do tempo, que é o digital, né, todo mundo conectado, com a interdependência, onde eu aprendo com você nesse bate-papo, eu saio daqui hoje melhor do que eu cheguei, e quando eu vou ter uma aula, quando eu estou no papel de aluno, eu aprendo com aquele professor que está sharing, que está compartilhando comigo. Então, essa nova educação passa por online, certamente, por um novo papel do facilitador e principalmente pela atitude, pela educação ativa de ir ao encontro ao conhecimento e crescer a partir dele. Tem mais um minuto, diretora? Vamos lá. Oba! O que você quer ser quando crescer? Ixi, toma mais uma água aqui. Se vira. Essa não tá, essa aqui... O que eu quero ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Cara, você sabe que eu fico às vezes pensando... Eu realmente, e não é demagogia não, tá? Eu realmente, eu não acho que eu sou nada, assim. Realmente eu não acho que eu sou muita coisa. E de fato, não sou. Você é um excelente camelô. Já chegamos a isso. Isso pode ser. E nós vamos dar os créditos daqui a pouco para quem de direito. Mas o que você vai ser quando crescer? Quando eu estava lá, pensando em trabalhar para dar uma vida melhor para os meus pais, para ter alguma condição melhor, eu morava em rua de terra, chovia mais dentro do que fora da minha casa. Então, para mim, ter uma casa com uma rua asfaltada já era bastante coisa. E aí, quando eu aprendi o mundo corporativo como ele é, o mundo executivo, eu idealizei que eu seria um CEO. Eu idealizei que eu seria um executivo. Só que hoje em dia eu não penso mais assim. Hoje em dia eu penso em... É difícil essa pergunta porque eu não tenho clareza de falar assim, o que eu vou ser quando crescer. Hoje em dia eu penso em realizar coisas e coisas que eu possa ajudar as pessoas. Então, tem um senso genuíno altruísta de o que eu faço deve ecoar e que as pessoas se beneficiem disso de alguma forma. Dar aula é uma forma de fazer isso, ajudar os empreendedores é uma forma de fazer isso. E que, by the way, eu me beneficie financeiramente, consiga conquistar bens materiais, mas principalmente eu viva bem com a minha cabeça, com a minha família, com as pessoas, gerando um valor para a sociedade, fazendo bem para quem está à minha volta e que eu cresça mentalmente, espiritualmente, e sendo feliz. Acho que esse é o mais importante. Nome da sua mãe? Estela. Oi, dona Estela. Tudo bem com a senhora? Queria agradecer, viu? Muito obrigado. Você trouxe aqui, graças a você, a gente está com um cara nota 1000 aqui no Tabascom hoje. Nome da sua avó? Oneide, já faleceu também. Minha avó já faleceu. Então, dona Oneide, eu sei que ela está aí em cima, vendo a gente, né? Muito obrigado também, viu? Ensinou ele direitinho, cara. O cara saiu inovando lá pequenininho. E aí você, agora, vai olhar na tua câmera lá, que é aquela lá, é a 3. E eu quero que você agradeça a tua mãe, que eu acho que puta figura. Eu sei que ela falava para você, olha, farmácia, mas é que tinha aí uma metáfora na coisa da farmácia. Você sabe que eu vou agradecer minha mãe e falar que eu aprendi uma vez com Marcelo Cardoso, que se ele ver esse vídeo, se ele assistir na entrevista, ele vai lembrar, que ele me falou assim, e isso eu nunca fiz, mas ele me lembrou
Falou, você nunca, jamais, em hipótese alguma, condene ou exija alguma coisa dos seus pais por tudo que vocês viveram, porque o que eles fizeram foi o melhor que eles poderiam ter feito com a cabeça que eles tinham, com a condição financeira que eles tinham. Isso, para mim, é absolutamente tudo. Excelente. Então, minha mãe certamente está assistindo, certamente ela vai compartilhar esse vídeo com #guerreiro, #amo, #soufã, atrás de uma foto de uma planta que está assim, que a mãe tira foto atrás de plantas. Então, mãe, muito obrigado por tudo que você fez por mim, especialmente por hoje você se manter próxima, mesmo morando em cidades diferentes e postando tudo que eu faço sendo a minha fã número 1. Você é a minha fã número 1, então eu te agradeço, te amo, que Deus te abençoe cada dia mais. Amém. Legal. É isso. Ó, agora eu vou estender um convite aqui para o Pedro, para todo mundo da ACE, tá? Para as startups. Então você pode... O Tabascom é isso, ele é totalmente... Ele é fluido. Demais. Ele é flexível. É um organismo vivo. Então eu quero que você... Exatamente. Você indique... a gente pode fazer um bate-papo, trazer quem você quiser da ACE, juntar aqui, a gente faz um bate-bola grandão. Startups que você acha que estejam no momento de falar com a gente, de colocar as ideias na rua e debater uma coisa nova, uma startup que você sinta, Paulo, essa startup aqui, ou o pessoal da Tabasco, é uma startup que está no momento da gente falar que ela existe, que ela está, né? Talvez essa seja o nosso primeiro unicórnio na ACE, tá? Então fica aberto. Ótimo, excelente. É flexível, é fluido e a gente está aqui para vocês. Excelente, Fechado? vamos fazer coisas legais juntos. Luiz, Valeu, muito obrigado. muito obrigado, cara. Eu A casa é agradeço. sua, a casa é de vocês. Valeu. Venha sempre, volte mais. Obrigado. Tá bom? Valeu. Gente, Tabasco fico por aqui. Até a próxima. Obrigado.